Está aí nos versos 10 e 11, confiram comigo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora ele trata da rejeição do Messias, da rejeição de Jesus. Quem são os seus aí? Obviamente está se referindo ao povo judeu. E por que os judeus não receberam? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos. Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Pois todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de fogo, ele é a coluna de nuvem, ele é o maná que caiu do céu, ele é a água que brotou da rocha, ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo templo, ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios, ele é representado pelo sábado, tudo era sombra dele, ele é a realidade. Na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado o privilégio de levar caravanas a Israel todos os anos, e uma das coisas que ainda mexe com o coração da gente, é ir lá no Muro das Lamentações, e ver crianças, jovens, velhos, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. O véu ainda está posto nos olhos. Isso é um alerta para nós, um alerta para nós. Cuidado para que diante de tanto conhecimento, nós ainda rejeitemos o Messias de Deus, o Salvador do mundo, o nosso glorioso Redentor. Mas agora vem a terceira decisão, versículos 12 e 13, confira comigo. E o versículo 12 começa com aquilo que nós chamamos em português de conjunção adversativa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito, mas a todos quantos o receberam. Todos quantos quem? Quem são esses todos quantos? Todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos governantes, todos governados, todos religiosos, todos não religiosos, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Obviamente, então, nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família cristã, porque frequenta uma igreja cristã, ou porque mora num país chamado cristão. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na vida de um ser humano. Significa ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Mas João vai explicar no verso 13, porque ele não quer que ninguém fique confuso sobre o que significa ser filho de Deus, o que não é ser filho de Deus. Primeiro, os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Aqui no Brasil nós temos um ditado, filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Porque para ser filho de Deus tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer do Espírito, tem que ser nova criatura. Eu gosto muito de fazer perguntas pelas minhas andanças pelo Brasil. Às vezes eu pergunto assim, e aí, você já é filho de Deus? Escuta às vezes a seguinte resposta, mas é claro, meu pai é o pastor da igreja. Minha mãe até dirige uma reunião de oração na igreja.
Ô gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa, não é? Eu não sou não, mas deve ser coisa boa. Mas isso não faz ninguém filho de Deus, não. Às vezes, pastor Fernando, a resposta é mais elaborada. E aí, você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou calvinista desde o berço. Outro responde com convicção: claro, eu sou arminiano, convicto. Bom, você pode ser calvinista ou arminiano, mas isso não faz de você filho de Deus. Não é hereditário. Os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa que nenhum de nós tem competência, autoridade para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Salvação não está na sua mão, nem na minha mão, nem na mão da igreja. Salvação está na mão de Deus. Só Deus pode construir você seu filho. Imagine comigo a seguinte cena: vocês moram aqui no Rio, cidade linda. Aliás, o Rio continua lindo, com todas as suas lutas. Imagine que num feriado mais longo, você queira sair da região praiana para ir para as regiões de montanha. E aí imagine você chegando nesse lugar bucólico, cujas árvores frondosas espalham as suas cabeleiras pelo soprar do vento, a grama verde, farfalhante, um regato de águas cristalinas rasgando as entranhas de um deserto, de um jardim florido, de flores mimosas, multicoloridas, com as pétalas aveludadas, passareda a cantar, as borboletas espalhando cores pela área toda, e aquele vento gostoso tocando o seu rosto com aquela brisa suave, e você tomado de tanta beleza, de tantos perfumes, de tantas cores, solta um brado da alma, numa exclamação poética: você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Só Deus pode fazer de você seu filho. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Nenhum ser humano, por mais egrégio que seja, tem autoridade para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem qualquer denominação, nem qualquer concílio eclesiástico tem esse poder. Só Deus pode dar a você o privilégio de ser seu filho. A condição que Ele requer: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pois bem, João vai nos levar para o último verso, para aquilo que Atanásio, o grande campeão do primeiro concílio geral da igreja em Niceia, em 325, afirmou que é o maior mistério do cristianismo. Está em português essa obra, deve ter aqui na biblioteca. Encarnação, maior mistério do cristianismo, de Atanásio. E é mesmo. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? Que verbo se fez carne? E a resposta é o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente. O verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. O verbo que é maior que tudo quanto existe, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora, esse verbo diz lá em Filipenses 2,6 que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. E ele foi se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de transformar-se num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasceu de uma virgem, foi empachado em panos, colocado num coxo de animal comer, numa manjedoura, mangiare. Aquele bebê era o Criador do universo. Mas Ele não veio para ficar longe de nós, não, veio para estar entre nós. Pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, chorou nossa lágrima, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação, voltou para o céu, assentou no trono, derramou o Espírito Santo sobre a igreja e vai voltar para buscar a sua noiva.
Ele não veio cheio de justiça e juízo, nos fulminaria. Ele veio cheio de graça e de verdade, nos pegou sujos, contaminados, arruinados, depravados, condenados, e Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos transformou, Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E João termina: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nesta casa de profetas, certamente vocês já observaram que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um termo teológico que representa a somatória de todos os atributos de Deus, e Deus se expressando na plenitude do seu ser. É por isso que o verbo retrata a glória de Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus, Ele é o resplendor da glória, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso Ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Está provada, portanto, a tese de João: Ele é Deus. Mas eu não posso terminar, me permita, pastor Fernando, sem fazer duas breves aplicações. Primeiro, sabe o que me encanta? É que João, quando vai para o restante da obra, ele segue a mesma linha de raciocínio. Ele provou na introdução que o verbo é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus, e porque realiza as mesmas obras de Deus. Então o que João vai fazer? No restante da obra, ele vai provar a mesma coisa. Ele vai selecionar 7 obras de Deus, 7 sinais de Deus, 7 milagres de Deus, para provar uma coisa: se Ele faz as obras de Deus, então Ele é Deus. Primeira milagre, primeira obra, capítulo 2, Ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, Ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, Ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, Ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, Ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, Ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, Ele ressuscita Lázaro. Se Ele faz as obras de Deus, então Ele é Deus. Está aprovada a tese de João. Mas em segundo lugar, Ele é Deus porque Ele tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Vai pegar uma declaração de Jesus, João 8,59, antes que Abraão existisse: eu sou. E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É o Deus Yahvé, o Deus Javé, de onde vem a nossa palavra Jeová. Quando você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová. Jesus é o Jeová do Antigo Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Ser ter os mesmos atributos do Pai, então Ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a última aplicação, para mim, é um grande mistério. Por exemplo, ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. É curioso que em lugar nenhum da Bíblia Jesus disse assim: vós sois o pão da vida, se alguém se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja.
Como Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Como ele nunca disse para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicá-lo, permita-me 2 perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é: sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? Porque ele tem luz própria. Ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é: sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A luz só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então entendamos isso. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então sabe qual é o papel desta casa de profetas? Sabe qual é o papel dos professores desta casa de profetas? Sabe qual é o papel dos estudantes que passam por esta escola de profetas? Sabe qual é o papel das igrejas aqui presentes e representadas? É sairmos pelas cidades, pelos campos, pelas praças, pelas avenidas, pelas ruas, pelas vielas, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, por todo lado, por todo canto, em todo o mundo, levando essa luz e deixando essa luz brilhar, porque só Ele é digno da honra, da glória, do louvor, agora e eternamente. Amém.